Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma série de dicas de estudo para os estudos de vocês, para os concursos que vocês vão fazer. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um conteúdo que costuma cair em prova, tá? Geralmente ele cai como administração pública ou ele cai como princípios da administração pública. Mas alguns editais, eles não costumam colocar assim que vai cair princípios da administração pública. Ele só põe administração pública e tu fica perdido pensando assim, meu Deus, o que vai cair? Eu nunca estudei essa matéria, né? Um exemplo disso é a Fundotec. A Fundotec às vezes coloca administração pública e tu fica pensando, o que vai cair? Mas geralmente é algo bem simples, é algo relacionado aos princípios da administração pública que constam no artigo 37 da nossa Constituição Federal, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Eles se encontram no artigo 37. Essa aqui é a minha Constituição, ela tá toda riscada. E daí eu vou ler para vocês. E daí eu consigo explicar melhor logo após a leitura. Então, o artigo 37 diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, daí tem a emenda constitucional, daí começam os incisos, enfim. Mas esses são os princípios da administração pública, que eles devem ser seguidos tanto pelos municípios, pelo Distrito Federal, pelos estados e pela União, né, o governo federal. Quais os princípios são que são listados aqui no artigo 37? São legalidade, tá? Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então, são 5 princípios, tá? Então, geralmente, eles costumam colocar uma questão assim, o agente, ele agiu de tal forma, e isso configura ou fere qual princípio? Daí tu tem que responder numa lacuna. Ou, por exemplo, assim, uma questão que costuma cair. O princípio que diz que o agente público ele precisa divulgar atos da administração pública para conhecimento da população. Princípio da publicidade. Então, geralmente existe um mnemônico que se chama LIMP, que é para te gravar esses princípios, né? Que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Me deu quase um branco agora quando eu fui falar para vocês. O princípio da eficiência é um princípio que eles sempre gostam de confundir o candidato e sempre misturar ele com eficaz, efetividade, enfim, mas é eficiência, tá? Então gravem isso. Essa é uma dica bem básica. Se vocês forem procurar na internet, no artigo 37 da Constituição Federal, vocês vão encontrar esse princípio. Então, geralmente, eles vão ou colocar um textinho de tal conduta do agente público e vão perguntar qual princípio ele feriu. Ele feriu o princípio da legalidade, ele feriu o princípio da moralidade, ele feriu o princípio da publicidade, ele feriu o princípio da eficiência. Em outro vídeo eu vou explicar melhor como que esses princípios eles são cobrados em prova, tá? Nesse vídeo é um vídeo mais curto, eu só quero explicar para vocês quais são os princípios constitucionais da administração pública. Então, relembrando mais uma vez para todo mundo gravar, é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São 5 princípios constitucionais que devem ser seguidos tanto pela União, tanto pelos estados e como pelos municípios e pelo Distrito Federal. Não esqueçam, municípios e Distrito Federal, que daqui a pouco eles podem tentar enrolar vocês na prova. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de divulgar esse vídeo e enviar para alguém que daqui a pouco tenha dificuldade, não tenha condições de acessar um material né, de estudos, né, que assim a gente vai se ajudando com essas dicas de estudo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!